Olá, queridos e queridas alunos e alunas do curso Licenciatura em Matemática. Sou o professor Joanieri Rubim de Souza, seu professor da disciplina Inglês Técnico e Científico. Na aula passada, falamos sobre as palavras transparentes, cognatas. Na primeira aula, trabalhamos a técnica informação não verbal. E hoje, trabalharemos a aula 3 com a técnica palavras conhecidas, fazendo parte da unidade 1, que se intitula Reading Strategies 1. Nesta aula, trabalharemos o objetivo da técnica palavras conhecidas, também a sua definição e falaremos de alguns benefícios. Faremos alguns exemplos práticos e, por fim, demonstraremos como utilizar essa técnica na leitura de texto na área da matemática. Passemos então à aula. O objetivo da técnica palavras conhecidas é utilizar o conhecimento prévio e estratégia de contexto para reconhecer e entender palavras conhecidas, ampliando o vocabulário ativo e passivo. Bem, o vocabulário ativo se constitui daquelas palavras que nós conhecemos e que nós utilizamos quando nos comunicamos, seja na leitura, seja na escrita, seja na fala. Já aquele vocabulário passivo são aquelas palavras que nós entendemos, nós reconhecemos, quando ouvimos ou quando lemos, mas que não temos o domínio e não as utilizamos em nossa comunicação. Temos aqui o cachorrinho do filme Wallace e Gromit. Então, esse é o cachorrinho Gromit, que está aqui lendo o manual de inglês técnico e científico. Passemos à definição. O que é a técnica palavras conhecidas? Esta técnica envolve identificar palavras no texto que são familiares, não por serem cognatas, mas porque fazem parte do vocabulário que o leitor já conhece. Então, palavras que nós aprendemos na mídia, palavras que aprendemos com nossas leituras, que trazemos lá do ensino fundamental, do ensino médio, da universidade, palavras da internet, então são palavras que já nos são familiares. E nós precisamos, então, lançar mão desse recurso riquíssimo quando formos fazer uma leitura de um texto técnico e científico, aqui no caso da área da matemática. Quais os benefícios da aplicação correta desta técnica palavras conhecidas, que em inglês seria known words? Ela permite que o leitor faça conexões com o que já sabe, facilitando a inferência de significados sem a necessidade de tradução direta ou consulta ao dicionário. Gostaria de lembrar que a utilização do dicionário no inglês técnico e científico ou no inglês instrumental é o último recurso. Primeiro, o leitor ele vai lançar mão de todas as técnicas que ele vai aprender aqui conosco durante esta disciplina e somente, se ainda assim persistir alguma palavra que ele queira realmente saber, aí que ele vai buscar o dicionário. Seria o último recurso. Nós passemos aqui a alguns exemplos. Some examples. Então, palavras que são conhecidas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Water, work, man, woman, place, things, year, brother, life, home, food. Então, são palavras que não precisaria ter que frequentar uma escola de inglês para aprender, porque são palavras que estão na mídia, que estão na internet, que estão nos livros, nas revistas, né? Na moda, em qualquer outro lugar. Agora alguns exemplos de adjetivos. Bad, new, little, long, old, same, small, big, great, well and high. Também são adjetivos bastante conhecidos, tá? Então, qual é a ideia? Nós tivemos a primeira técnica, que é informação não verbal, non-verbal information, que é a primeira coisa que nós sugerimos aos nossos alunos que façam quando forem ler um texto em inglês. Vão procurar aquelas informações não verbais.
Na aula 2, nós trabalhamos as palavras transparentes, transparent words, ou seja, cognate, as cognatas. Então, vocês também, quando forem ler, vão procurar aquelas palavras que são de origem grega ou latina, tá? Que são parecidas com o português, só tomando cuidado com aquelas falsas, tá? Que nós também trabalhamos. E agora, vocês procurarão as palavras que já conhecem, né? Que já fazem parte da bagagem de vocês, né? Do background de vocês, tá certo? Eu trouxe aqui um exemplo num texto da matemática, o que fala acerca da matemática. E aí eu tenho um desafio para vocês. Encontre as palavras conhecidas abaixo, tá? Então, vamos ver quais seriam essas palavras conhecidas. Vou clicar aqui. O nome do texto é Math in Daily Life. Vamos lá. Aqui estão elas. Math, que é a forma culta de mathematics, né, a matemática. Cook é um verbo cozinhar, muito realmente conhecido. Water, sugar, açúcar. Bake, assar. Pie, torta. Recipe, receita. Eggs, ovos. Milk, leite. E numbers, né? Então veja que aqui foram alguns exemplos que eu entendi que os alunos, que são palavras conhecidas dos alunos e alunas. Mas se nós forçarmos, se nós levarmos para o lado da gramática, nós vamos perceber que tem muito mais palavras conhecidas, muito mais termos conhecidos, como, por exemplo, nós temos aqui o pronome nós, né, we, nós temos aqui here, né, o advérbio aqui, nós temos a preposição for, para, temos a conjunção if, se, né? Então eu nem vou entrar nesse método da gramática, tá? Eu quero realmente que vocês busquem por palavras que vocês já conhecem e que no segundo momento vocês podem, claro, utilizar sim esses termos gramaticais que já fazem parte também do conhecimento prévio de vocês, tá? Então seria mais ou menos assim, a matemática no dia a dia. Eu vou pegar aqui um laserzinho, acho que fica melhor, tá? Então, a matemática no dia a dia, ou na vida diária, mas fica mais interessante no dia a dia. Então, todos os dias usamos a matemática em maneiras simples. Quando cozinhamos, quando medimos ou mensuramos itens como água e açúcar, esta ação usa ou utiliza a matemática. Se você assar uma torta, a receita pode pedir 3 ovos e 1 litro de leite. Aqui, os números nos ajudam a criar o prato perfeito, né? Então, ainda continuando o texto, tá? Procurando, então, palavras conhecidas aqui nesses 2 parágrafos, na continuação do texto Math in Daily Life. Então, vou liberar. Pronto. Sports, time, runner, math, de novo, time novamente, shop, key, market, for, o numeral, oranges, 3 e 1, outro numeral. Então, é provável, né, que eu acho que varia de cada aluno, né, tem aluno que tem um vocabulário mais denso, outros mais superficial, tá? Então, a gente pode perceber a quantidade de palavras conhecidas. E se nós entrarmos no mérito da gramática, aparecerão ainda mais palavras conhecidas, como as preposições, as conjunções, os verbos, não é? Que nós aprendemos na escola. Tá? Tudo bem, então vamos lá. Nos esportes, o tempo importa, ou seja, o tempo é importante. Um corredor compete contra o relógio para alcançar o seu tempo mais rápido. Isto envolve matemática básica, focando em segundos e minutos. No mercado, a matemática é chave, ou seja, ela é essencial quando nós fazemos compras, né? Que é o verbo to shop. Se você pegar 4 laranjas
mas decidir levar ou trazer ou ficar com uma, você terminará com 3. Este ato de subtração ajuda na organização de nossas compras. Então, a matemática está em tudo. Vocês que são alunos da licenciatura, futuros professores, né, devem deixar isso mais claro, mais evidente aos seus alunos. Então, o último aqui para finalizar o texto, vejamos as palavras conhecidas. Kitchen, words, tale, shows. Mas, como eu falei, tem, né, ainda outras considerando a parte da gramática. Então, em conclusão, a matemática está por toda parte. Da cozinha ao campo esportivo até o mercado. Reconhecendo essas palavras e conceitos simples, mostra como a matemática está entrelaçada com as nossas tarefas diárias, né? Então, reconhecer essas palavras e conceitos simples mostra como a matemática está entrelaçada com nossas tarefas diárias. Então, eu vou finalizar com uma citação aqui do Jim Rohn, que ele diz assim: Happiness is not something you postpone for the future. It is something you design for the present. A felicidade não é algo que você adia para o futuro. É algo que você projeta para o presente. O passado já ficou para trás, o futuro ainda não chegou. Tudo que nós temos é o momento presente. Thank you for your attention and see you next class e até a próxima aula, nossa aula 4. Bye bye.